Olá, bom dia a todos. Bem-vindos. Vamos só esperar aqui mais uns minutos antes de arrancarmos, para ver se pessoas que se tinham inscrito, que também, a ver se elas ainda vão entrar. Vamos arrancar mais ou menos daqui a 3 minutos, está bem? Obrigado. Bom dia. Nós só estamos à espera que entrem algumas pessoas que se tinham inscrito e vamos arrancar daqui a uns minutos, está bem? Ok, tá, até já. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Nós já vamos iniciar a sessão, entretanto, só estamos aqui à espera de ver se mais alguém chegava. Mas em princípio vamos arrancar. Ok, arrancamos? Ok, muito bem. Muito bom dia a todos. Uma vez mais, agradecer a vossa presença aqui neste webinar no âmbito do DIH for Global Automotive. Hoje o foco do webinar são os serviços no âmbito do Polo de Inovação Digital proporcionados pela incubadora de Mar Indústria da Figueira da Foz, e daí o tema deste webinar ser incubadora como facilitadora, conectando startups à inovação tecnológica. Algumas regras gerais, vou-vos pedir a todos para voltar a reafirmar que a sessão está a ser gravada e, portanto, se quiserem desligar as vossas câmaras também estão à vontade. Vou-vos pedir para desligarem os vossos microfones durante a sessão e nós, no final, após a minha intervenção e a intervenção da Ana Silva por parte da incubadora do Mar Indústria da Figueira da Foz, vamos ter uma sessão de Q&A, portanto, podem colocar as vossas questões nessa altura ou então, se entretanto preferirem, podem ir registando as vossas questões no chat e depois, durante essa sessão, vamos revisitar essas questões e procurar dar as respostas que forem possíveis. Similar àquilo que já tinha sido partilhado nos avisos, vamos fazer uma pequena introdução. Como é que se nascem os polos de inovação digital, como é que isto, de que é que eles decorrem, de que iniciativas é que eles decorrem. Vamos fazer uma breve apresentação do polo, vamos falar um bocadinho de todo o consórcio do polo, dos serviços gerais, e depois sim, vamos dar
ênfase ao propósito deste webinar, que são a apresentação com mais detalhe dos serviços pelo nosso parceiro, e que está aqui a Ana Silva para fazer essa apresentação. Por fim, a tal sessão de questões e dúvidas e depois o fecho da sessão. Para vocês perceberem, a União Europeia desenvolveu um programa chamado Década Digital 2030, em que o grande propósito deste programa é tornar a União Europeia numa região mundial mais digital, no sentido de utilizar novas tendências digitais, novas ferramentas digitais e até de um uso mais intensivo das tecnologias digitais. Isto advém em boa parte de um benchmarking que a União Europeia fez durante muito tempo, em que, comparando a União Europeia com outros países mundiais, e que são reconhecidamente os países que mais tecnologias digitais usam, e tal como vocês podem ver aqui nestes gráficos, a União Europeia nem sempre está sequer no top 4, digamos, dos países com mais uso intensivo e de aplicação das tecnologias digitais. E, portanto, há aqui um esforço da União Europeia com uma série de medidas no sentido de alavancar a transformação digital e uso das novas tecnologias. É aqui que nasce, deste benchmarking que nasce a Década Digital 2030, em que, tal como vocês podem ver aqui, e isto é uma atualização os objetivos deste programa, como vocês podem ver à direita, as 4 áreas, vamos dizer, as 4 áreas macros de investimento, infraestruturas digitais, transformação digital da indústria ou dos negócios, competências digitais e digitalização dos serviços públicos. Do lado direito vocês têm os objetivos do programa 2030 e as barras mostram a execução do programa até 2024. E tal como vocês podem ver aqui, principalmente na parte da transformação da indústria, aqui ainda há um longo caminho a percorrer. No sentido de alavancar isto, há várias medidas que foram estruturadas, que foram pensadas, e uma delas são os polos digitais, que eu a seguir vou explicar o que é que são os polos digitais a nível nacional. Como é que Portugal encaixa face aqui à União Europeia? Como é que nós estamos? Bem, Portugal é um país que não está necessariamente na retaguarda em termos de digitalização, mas também realmente não somos um dos países liderantes, que, tal como vocês podem ver aqui, querem competências digitais, digitalização de empresas ou até mesmo em infraestruturas digitais. Se há situações em que Portugal é um país liderante face à média europeia, também há situações em que nós estamos atrás da média europeia e que, portanto, um dos principais objetivos dos polos de inovação digital é exatamente tornar Portugal num país liderante, ou seja, sermos um país extremamente proativo no que toca à transformação digital. E é daqui que aparecem os polos de inovação digital. Os polos de inovação digital aparecem com o propósito de auxiliar o tecido industrial na sua transformação digital e na adoção dos conceitos de indústria 4.0 e 5.0. E, portanto, são 17 polos a nível nacional. Cada polo está focado numa área de indústria ou de intervenção específico. O Digital for Global Automotive é o nosso polo focado na área do setor automóvel e da mobilidade, em que temos como objetivo principal providenciar e apoiar mais de 400 empresas a nível nacional na sua transformação digital, sendo que o foco principal dos polos de inovação digital são as PMEs. Não significa que isto seja exclusivamente para PMEs. Também podem participar outras empresas. E, tal como eu já disse, o propósito do polo é atuar aqui como um intermediário que ajuda as PMEs a impulsionar as suas transformações digitais. Quais são, digamos, os benefícios que as empresas têm com a transformação digital? Aqueles que nós já conhecemos. Otimização de cadeias de abastecimento, aumentos de produtividade, eficiência de recursos, etc. No caso concreto do nosso polo de inovação digital, nós somos um polo, os polos são constituídos por um consórcio, nós somos um consórcio constituído por 7 empresas, cada empresa com valências específicas, valências em determinadas áreas. E cada uma destas áreas dá
foco àquilo a que nós chamamos os pilares ou as categorias de serviço. Temos um pilar que é o testar antes de investir, que estamos a falar de serviços mais tecnológicos. Qualificação, informação em competências digitais é exatamente o que o nome indica, ou seja, apoiar as empresas na sua formação e no aumento das suas competências digitais. Temos um parceiro para fazer apoio na procura de investimento e financiamentos. Depois temos o quarto pilar, atuar como facilitador de novas soluções, em que nós, Mobinov, atuamos muito no sentido de dinamizar e procurar pôr em contacto quem quer realizar a transformação digital e quem pode ajudar nessa transformação digital. E, por fim, prestação de apoio a startups e ecossistema e fomentar o ecossistema de empreendedorismo, em que está a incubadora do Mar e Indústria. Revisitando assim só com algum detalhe os serviços, na categoria de testar antes de investir, nós contamos com um parceiro com a ProGrow, que é uma plataforma de excelência operacional, em que muitos dos serviços que eles disponibilizam são serviços focados no processo produtivo em si. Estamos a falar desde desenhar e testar processos de digitalização de shop floor, utilização de assistentes virtuais de apoio à produção, etc. E até temos aqui desenhar e testar processos de digitalização de shop floor com foco no controle e monitorização de consumos energéticos. Partilhando alguns serviços e complementando também alguns serviços que a ProGrow disponibiliza, temos a EZ, que é um parceiro muito focado e muito experiente na parte de robótica e automação. E, portanto, os serviços que eles prestam no âmbito também do nosso DH são serviços não só dos assistentes virtuais, como, por exemplo, este partilhado com a ProGrow, mas roadmaps de digitalização, desenvolvimento de sistemas de protótipos de inspeção e rastreabilidade ou até desenvolvimento de cibersegurança em redes industriais. Focado mais no produto, temos o CEIA. O CEIA é o nosso parceiro que ajuda a gama de serviços que eles proporcionam no âmbito do Polo, pretende ajudar as empresas a desenvolverem os seus produtos, seja através de experiências de novos processos de fabrico, novos materiais, desenvolvimento de novos conceitos, ou até, inclusive, fazerem uso da zona livre tecnológica que o CEIA tem disponível para fazer testes em ambiente real. Depois, contamos também com a participação do Instituto Superior Técnico de Lisboa no pilar da qualificação e formação. Já passei. Que está aqui no sentido de proporcionar formação não só com vista ao apoio ao processo produtivo, como sistemas robóticos autónomos, visão computacional, percepção multissensorial, como também formações associadas ao produto, tecnologias para carros autónomos, e também tem outras ações de formação na área de design thinking, inovação e estratégia. No pilar de acesso a financiamento, contamos com a parceria da Matching Ventures, em que, tal como o próprio nome indica, são os parceiros que pretendem apoiar as PMEs no sentido de melhorar, apresentarem e realizarem candidaturas a financiamentos, seja a fundos, seja a programas de financiamento, seja até em contacto com investidores, business angels, etc. Depois temos a Mobinov, que estou eu aqui em representação, eu e a Tânia Godinho, como facilitador de adoção de soluções, em que grande parte dos serviços que nós prestamos no âmbito do DIH é serviços de entrada no polo e de colocar, digamos, as PMEs que queiram usufruir do DIH com os nossos parceiros, fazer aquele match que eu disse há bocado de quem precisa de realizar a sua transformação digital ser suportado por quem lhe pode proporcionar essa ajuda, ok? E, portanto, muitos dos nossos serviços são à volta de conferências, a organização destes webinars, sessões de cenário planning, design thinking, consultoria de desenvolvimento de negócio. E, por fim, eu não vou entrar aqui em grande detalhe porque a Ana Silva irá fazer uma apresentação acerca disso. A incubadora do Mar e Indústria, no sentido de que no âmbito do polo, presta serviços que visam fomentar o empreendedorismo e também serviços de incubação, inovação aberta, etc. Mas a Ana vai
digamos, mostrar-vos em mais detalhe estes serviços e a participação da incubadora neste projeto. Ana, passo-te a palavra. Obrigado. Obrigada, Rui. Vamos então, vou passar a partilhar eu. E mesmo só se já estão a ver, por favor. Já? Pronto, este era onde o Rui nos deixou. E, portanto, bom dia a todos, obrigada pela presença e por virem falar agora um bocadinho da parte do contributo da incubadora do Mar Indústria aqui neste DIH. Só contextualizando a nossa presença, portanto, como viram, nós vamos assegurar o eixo do apoio à inovação e à criação de novos projetos, de startups, com soluções para a digitalização do setor, mas permitam-me roubar-vos aqui 2 minutinhos só para fazer o contexto do que é a incubadora. Nós estamos sediados na Figueira da Foz e somos resultado daqui de uma vontade concertada entre a ACIF, a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, e o município da Figueira da Foz, e em 2006 começámos a nossa atividade sendo uma incubadora na altura generalista, e em 2017, fruto de uma alteração da visão estratégica da importância da economia do mar e da indústria na nossa região, foi repensado o foco da incubadora e alinhámos a estratégia para estes setores e por isso em 2017 a alteração da designação da incubadora. Também foram na altura entraram para associados a Universidade de Coimbra e o Porto da Figueira da Foz. O nosso objetivo naturalmente é estimular o aparecimento de novos projetos e empreendedorismo ligados de base tecnológica e industrial associados a estes setores que falei, portanto a economia do mar e a indústria. E o que fazemos é o apoio à constituição, à instalação, ao desenvolvimento da ideia, do projeto, de novas empresas para isso proporcionamos as melhores condições para o desenvolvimento sustentável do seu projeto. De destacar que a nossa incubadora, de facto, no contexto nacional, é a única que tem uma especialização de mar e de indústria, e que já chegámos a ser distinguida pela Forbes como uma das 15 melhores incubadoras nacionais. O que é que faz uma incubadora? Que às vezes, logo por si há esta confusão, incubam-se crianças, incubam-se nos aviários pintos e ovos, e aqui o que é que se faz? O que se faz é mais ou menos uma coisa semelhante, só que não propriamente com pessoas e com animais, mas sim com empresas. Portanto, as incubadoras ajudam novos projetos a desenvolver a sua ideia de negócio, através de serviços de mentoria, de orientação estratégica, de formação, de apoio no networking e na rede de empresas ou de parceiros que possam contribuir para o sucesso desse projeto, também no apoio à obtenção e no acesso a financiamentos. Para as startups é o estágio inicial da sua existência é essencial e, portanto, um apoio de uma estrutura que lhe permite acesso a alguns deste know-how e de parceiros é um fator crítico de sucesso e é interessante acompanhar os projetos numa fase inicial, que às vezes surgem com uma ideia e acabam por depois, como resultado do mercado, orientarem-se noutro sentido. Os programas de apoio podem ser diversos, podem ser programas intensivos de poucas semanas, em que é feito muito à base de capacitação e de formação, ou podem ser projetos acompanhamentos mais alongados no tempo do projeto e que podem ir até 3 anos num acompanhamento mais sistematizado e continuado. Só para fazer um contexto da importância e do ponto de vista estratégico da incubadora na nossa região, quando falo da região, falo aqui de Figueira da Foz, Montemor, Açor, Mira, portanto até Coimbra. Nós temos uma quantidade de valências na nossa cidade, na nossa região, que, no entender
no nosso entender, é interessante para potenciar o empreendedorismo e o surgimento de novos projetos e que se devem muito às infraestruturas que existem no concelho e à nossa localização. Como veem ali, nós estamos a meio do país, na costa, no litoral, naturalmente, portanto estamos a cerca de 120 km do Porto e 180 de Lisboa e, portanto, a proximidade e as vias de acesso são importantes. Além disso, somos uma cidade que temos um sistema multimodal quase completo, porque temos um porto de pescas, um porto comercial, uma rede ferroviária, uma rede rodoviária interessante e, portanto, o acesso e algumas das indústrias que precisam de se deslocar, de fazer deslocar desde colaboradores a matérias-primas, a material, é interessante. Temos também parques industriais, quer a sul, quer a norte do concelho. O Norte está ainda em desenvolvimento, mas acreditamos que em pouco tempo estará funcional. O facto de termos aqui um campus da Universidade de Coimbra e um acesso e uma relação muito próxima com o ensino superior e tecnológico aqui perto de nós, é também muito interessante do ponto de vista da transferência de conhecimento para as empresas. Aí é uma realidade e é para nós também um fator estratégico. Portanto, algumas não querendo cativar a que se virem instalar na Figueira da Foz, mas apresentando aqui as mais-valias da nossa região e porque é que entendemos que o contexto também é muito interessante e é muito importante na solidificação de projetos de startups. Só para passar um bocadinho de números e prometo-vos que é o último slide que vou falar da incubadora, para conhecermos um bocadinho quais são as nossas características. Portanto, como falei há pouco, o modelo de incubação pode ser diferente e pode ser feito de várias formas, mas pensando num modelo de 3 anos e um acompanhamento mais aproximado, há uma incubação física, ou seja, as empresas podem se instalar fisicamente no nosso edifício. Para isso temos 12 salas de indústrias. Nós somos as poucas incubadoras do país que têm salas de indústria. Quando falamos nisto, são salas que respondem às exigências de um pré-licenciamento industrial e que permitem o surgimento e a instalação de pequenas indústrias a laborar. Salas de serviços, são escritórios. Também temos uma hipótese de incubação virtual e de coworking. Neste momento temos 4 postos de coworking a funcionar. Como resultado destes anos, destes 18 anos de trabalho, desde 2006 já fizemos acompanhamento a 88 startups. Temos uma taxa de sobrevivência também desde 2006 de 92%. Presentemente temos 33 projetos em incubação e uma nota, porque na verdade é esse o nosso intuito, depois depende um pouquinho e depende muito dos objetivos do empreendedor e da realidade da sua empresa, mas fruto desta vertente industrial que temos, já temos 5 startups que fizeram migração da nossa incubadora para o parque industrial, que é também onde nós estamos instalados, portanto com unidades produtivas próprias e instaladas já a criar riqueza considerável na nossa região. E esta parte de vos apresentar a incubadora, vou então falar-vos um bocadinho dos pontos e dos serviços que nós prestamos no âmbito do DIH for Automotive. Aquilo que fazemos naturalmente está expresso aqui nos serviços que vamos acompanhar no DIH. Um deles é a dinamização de sessões de estímulo junto a empreendedores e startups. Na verdade, acaba por ser um programa de aceleração num formato de workshops. E o objetivo é capacitar para o empreendedorismo e para a inovação. Em último objetivo e última intenção é o surgimento de novas tecnologias para o setor automóvel, e aqui o que pretendemos é apoiar os empreendedores em temas diversos e capacitá-los para que consigam melhor desenvolver o seu processo, o seu projeto e a sua ideia de negócio. Este programa é constituído por 5 workshops, como vocês podem ver. As áreas são diversas, portanto vão desde um primeiro com modelos de negócios sustentáveis, ter uma visão global do que é o negócio, vai dar ferramentas e inovações tecnológicas de apoio à gestão que permitam transformar os modelos como as empresas são geridas. Portanto, tem aqui uma perspectiva mais da gestão e das ferramentas
disponíveis para a decisão e para a gestão das empresas neste contexto atual. A implementação de plano de transformação digital e de plano de negócios. Portanto, aqui vai-se focar sobre a noção e a importância da transformação digital nas empresas ao nível da produtividade, da inovação e do crescimento, a forma como se podem criar estratégias de transformação digital nas empresas e como é que as tecnologias e ferramentas digitais potenciam novas formas de fazer e de pensar o próprio negócio. Temos depois o roadmap para o empreendedorismo na indústria 5.0 e digitalização. Aqui o que se pretende é identificar os pilares para a execução de um roadmap, lá está, de empreendedorismo na indústria 5.0 e na digitalização, e focamos nas principais tecnologias que aceleram a indústria. Vamos aqui também apoiar-nos muito em case studies para perceber como é que isto já foi implementado e como é que pode ser implementado na indústria, noutras empresas da indústria ou mesmo noutros setores para se perceber como é que se pode, como é que nos podemos inspirar. Um quarto outro workshop é sobre a transformação digital na comunicação empresarial, isto porque a comunicação funciona em diversos pilares, quer para fora, quer para dentro da entidade e, portanto, perceber qual é o impacto da transformação digital na corporação corporativa, cá está, interna e externa, que ferramentas de comunicação digital é que devem ser utilizadas e quais são as estratégias para a comunicação digital e como é que podemos utilizar os dados para tornar a comunicação mais eficaz. E, por último, a propriedade industrial. Às vezes não chega a ter uma boa ideia, é preciso protegê-la e preservá-la e, portanto, neste workshop o que se vai falar é exatamente sobre como é que vamos proteger uma inovação e como é que as empresas podem proteger as suas ideias e o investimento que fazem em inovação e desenvolvimento. Portanto, umas noções gerais sobre propriedade industrial, sobre a proteção de marcas, de invenções e de designs. Portanto, e assim completamos a primeiro serviço, composto por várias atividades ou vários workshops, mas tudo dentro deste programa de dinamização de som de estímulos para potenciar ainda mais a necessidade e os resultados de novas ideias e de novos projetos. Em seguida temos, por exemplo, o programa de inovação aberta. Este programa é composto aqui por um mix, ou seja, temos ações. O programa de inovação aberta funciona com dois polos. O polo de quem tem a necessidade, e neste caso vai ser a indústria, de resolver problemas, e que a identificação destes problemas é a base do que será o programa de inovação aberta, e do outro lado vão estar as startups, vão estar as pessoas que têm projetos de inovação, as pessoas que têm ideias ou que, não tendo ideias, têm um know-how suficiente para poder resolver os problemas identificados. E o que se faz no programa de inovação aberta é este match destas duas perspectivas, ou seja, é efetivamente um programa dirigido para PMEs e para startups com o objetivo de encontrar as soluções tecnológicas que vão resolver os problemas que estão identificados na indústria. É composto por workshops e por tempo, neste caso 25 horas por PME de apoio em formato de mentoria, e o objetivo aqui é que vão ser utilizadas metodologias de apoio à ideação, portanto, ao desenvolvimento da ideia, métodos para estimular o processo de desenvolvimento dessa ideia, sendo que o objetivo final será a solução para a resolução do problema apresentado. Daqui, naturalmente, acabam por derivar e podem surgir soluções para resolver o problema da indústria no geral, de uma indústria específica, ou efetivamente um spin-off, ou seja, uma empresa que dali, deste processo, surgir uma outra empresa, um outro projeto paralelo que vai dar resposta a outras necessidades do mercado. Portanto, o programa de inovação aberta funciona muito entre a presença destes dois polos, quer de quem tem a ideia, quer de quem tem o problema, e funcionarem em conjunto para uma solução de inovação. O Demo Day acaba por ser o resultado final do que estávamos a falar
do programa de inovação aberta. Vamos imaginar que temos 5 ou 6 problemas ou 10 para resolver e vamos ter 20, 20 empreendedores com soluções de inovação para resolver os problemas identificados pela indústria. O Demo Day vai ser aquele momento em que estes participantes no programa de inovação aberta vão apresentar os seus projetos, vão fazer o pitch à indústria em geral sobre as soluções que encontraram para resolver os problemas identificados. Estamos aqui a falar numa oportunidade para demonstrar, primeiro, a eficácia e a transparência do programa anterior e também para cativar, quando for interessante e quando forem soluções, e entende-se que vão surgir muitas soluções verdadeiramente inovadoras, é uma oportunidade para demonstrar essa inovação, captar investidores, captar eventuais parceiros e futuros parceiros e fazer com que este Demo Day seja também uma oportunidade para apresentar a tecnologia, apresentar a ideia e a diferentes intervenientes, a diferentes atores, que podem ser desde capitais de risco, a business angels, ou ao setor em si que o vai utilizar, e a partir daí poder surgir uma nova startup. Passando para um modelo de incubação, que também é um dos serviços que está previsto no nosso apoio, ou a nossa presença no DIH. É um dos modelos, é o modelo mais, digamos que mais praticado no nosso dia-a-dia, não é? Acaba por ser a própria incubação virtual. A integração no modelo de incubação virtual aqui na incubadora inclui o desenvolvimento de programa de incubação para as startups, ou seja, aquele apoio que falámos há pouco naqueles primeiros anos de existência e que passam por apoio numa fase pré-projeto, ou seja, alguém que está com uma ideia, que tenha um resultado que decorreu, por exemplo, de um projeto de investigação académico, que ainda não tem o seu plano de negócios, tem só uma ideia e, portanto, este apoio numa fase inicial, no desenvolvimento desse mesmo plano de negócios, na procura de acesso a fundos de financiamento, a investidores, eventualmente depois numa fase mais posterior no desenvolvimento de novos produtos e de novos serviços. Também temos apoio no acesso ao mercado, à procura de clientes, na promoção e divulgação do próprio projeto, apoio à gestão da empresa. Portanto, todos estes pontos são aquilo que que compõem um programa de incubação e que, no caso de uma incubação da nossa incubadora, são geridos entre nós e o promotor durante o tempo que eles se mantêm por cá. E desta forma termino a apresentação dos que são os serviços da incubadora neste âmbito do DIH for Global Automotive. Naturalmente, depois poderemos detalhar ou tirar algumas dúvidas que possam ter, mas estes são os nossos principais 4 serviços e aquilo que aportamos ao DIH. Rui, tomas tu novamente? Sim, senhora. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela apresentação. Obrigada. A ver se já está. Espero que já estejam a ver a minha partilha. Sim, senhora. Ótimo, perfeito. Pronto. Agradecer desde já a vossa atenção e estamos, acho que podemos dar início à sessão de perguntas de Q&A se algum dos nossos participantes tiver perguntas, quiser esclarecer alguma coisa relativamente não só aos serviços apresentados pela incubadora, mas até ao âmbito do projeto no geral. Quem quiser pode escrever no chat ou, se assim achar por bem, abrir o microfone e falar diretamente connosco. Luís Pereira, força. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou da Microplásticos, na Figueira da Foz. Portanto, estamos aqui muito próximozinhos. Mas a ideia era perceber principalmente como é que será a relação com, por exemplo, eu conheço a ESI
como fornecedor direto à Microplásticos, sem ter o DIH como... Existe veículo alguma intermédio. vantagem em estar como intermediário, ou os serviços são os mesmos, ou... Porque assim, este projeto em teoria será cofinanciado de alguma forma, né? Uhum. Existe alguma vantagem em eu, quando recorro a algum projeto com a ESI, poder ir por aqui em vez de os contatar diretamente como fornecedores? Os polos de inovação digital são, a nível nacional, a maioria deles até, são projetos cofinanciados pelo UPRR e, portanto, muitos destes serviços que estão praticados e que nós apresentamos são serviços que têm, digamos, um preço de mercado competitivo, vamos dizer assim, e inclusive é com a possibilidade de prestar algum apoio até através de auxílios estatais, por exemplo. No entanto, e aí eu vou-lhe pôr as coisas numa outra perspectiva, vai depender sempre daquilo que as empresas estão à procura de. E, portanto, aqui a sugestão é entrar em contacto connosco, por exemplo, no Mobinov, ou se entender até pode entrar em contacto diretamente com a ESI no âmbito do programa e perceber como é que estes serviços podem ajudar a microplásticos e podem ser, digamos, adaptados a microplásticos. Ok, ok. Eu digo isto porque é assim, porque nós até na área da formação Uhum, temos vindo aqui a fazer alguma formação até para... Nós já somos muito automatizados, ou seja, e também não somos uma pequena empresa já, e portanto a coisa... Mas a verdade é que ultimamente temos vindo a ter esse desafio de cada vez dar mais formação, porque como crescemos muito rápido e, portanto, é necessário aqui consolidar conhecimentos na fase da digitalização, que exige formação, uhum. e isso poderia ser uma parte onde este projeto poderia ter interesse. Eh, Epá, E eu aí, posso, sim, sendo isso possível, peço desculpa, sendo isso possível, e sim, volto a reforçar, a medida do PRR digamos, estabelece e define o raio de ação dos polos de inovação digital, pôs como foco principal as PMEs startups, ok? Mas não está única e exclusivamente limitado ou seja, podemos, multinacionais, grandes empresas, etc. Um, o tipo de ajuda estatal que, por exemplo, ou até no âmbito do PRR, que podemos proporcionar a essas entidades, é que não é o mesmo, digamos, que está previsto para sim, eu PMEs. sei, eu sei. Porque em Quanto Portugal a à questão das gente primeiro formações, quer que as empresas cresçam, mas depois, quando elas crescem, a gente tira-lhes o tapete de baixo. É basicamente assim que funciona. Quanto às formações, isso Mas também é uma coisa que se pode avaliar, até porque pode fazer sentido, e tal como o Luís disse, vocês já têm algum nível de automação, portanto, os vossos requisitos a nível de formação podem ser um bocadinho além ou um bocadinho superiores daquilo que estávamos inicialmente a prever no âmbito do polo. Mas isto não invalida que não se faça aqui uma pré-validação, vamos dizer assim, uma pré-avaliação para perceber se há possibilidade Mas de vocês adaptarmos a. no âmbito, sim, mas vocês no âmbito dos vossos parceiros na área da formação já têm, eh, ou seja, têm conteúdos, já têm algumas ações delineadas para fazerem, ou seria um pouco à medida daquilo que a empresa eh, queria, e dependendo do tipo de formação, por exemplo, ir ao técnico ou ir à ESI, se fosse mais, dá-me ideia que a ESI, em termos de robótica,
principalmente programação de robôs, terá muitas qualificações, mas, por exemplo, quando estamos a falar de uma área mais de gestão, de digitalização, o técnico poderia ser uma opção melhor. Nós temos, Já existe algum tipo de blocos? já existem algumas temáticas pré-definidas, sim, exatamente, e isso pode ser uma coisa que depois a gente lhe pode fazer chegar essa informação. Ok. Ah, mas é como eu disse, e ainda bem que toca nesse ponto, porque o técnico aporta uma quantidade de valências muito grandes e, portanto, pode haver aqui também alguma possibilidade de perceber se é possível fazer alguma adaptação específica às vossas necessidades. Mas sim, vamos dizer que de certa forma temos aqui, eu não lhes vou chamar programas totalmente fechados, mas sim, Sim, mas delineados já de com alguma. objetivos, já com Ok. propósitos, agora com algum grau de adaptação, sim, eu diria que sim, que é possível estudar essa possibilidade. Está bem? Então, se puder passar essa informação, agradeço. Ok. E acho que. Posteriormente, então, eu entro em contacto com o Luís para lhe passar essa Ok. informação. Pode ser? Ok, Muito obrigado. ok. Tá, muito obrigado. Mais alguém tem perguntas? Mais ninguém tem perguntas a colocar? Se mais ninguém tiver perguntas a colocar, eu também não vou estar aqui a obrigar ninguém a ficar aqui indefinidamente. Resta-me fazer duas coisas. Dar por concluída esta sessão e, portanto, agradecer a presença de todos. Partilhar com vocês também aqui os nossos contactos, caso queiram falar connosco e colocar mais perguntas. Ali também, como vocês poderão ver, ali também está a nossa landing page do nosso polo de inovação digital, dih4globalautomotive.com. Tem os nossos contactos e desejar a todos, agradecer uma vez mais a todos a participação e desejar a todos umas boas festas e um feliz ano 2025.